Olá, gente querida, que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade a você e a todos da sua casa. Nós estamos na terceira mensagem falando da unção de Deus. Vamos até amanhã falando da unção. E hoje nós vamos falar sobre as 7 revelações da unção de Deus. Hoje nós vamos explicar como que funciona o fluxo da unção de Deus pelo Salmo de número 89. Você já leu o Salmo 89? Eu lhe aconselho a tirar alguns minutos, seja do seu dia de hoje ou nos próximos dias, para ler o Salmo 89. O Salmo 89, nós vamos pegar algumas passagens, alguns versículos desse Salmo, porque esse Salmo, ele traz uma revelação muito poderosa, muito profunda sobre o fluxo, sobre a intensidade e também os mistérios da unção de Deus. Então eu quero pedir para você que está entrando agora aqui nessa live, já deixa a tua curtida, por gentileza, aqui e se puder, compartilhar em grupos de oração, grupos proféticos, grupos de libertação. Se você puder compartilhar com intercessores, com amigos, faça isso, porque a unção de Deus é algo tão pouco falado na igreja, mas é de tanta necessidade. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim e o Senhor me ungiu. Jesus foi o escolhido de Deus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus que carregou essa unção. Esse texto fala dele. Esse texto fala dele, fala da unção sobre ele, da unção sobre ele. Se Jesus citou Isaías 61, falando da necessidade da unção, por que é tão pouco falado a unção? Por que não se fala muito da unção? Sabe por quê? Porque nós temos nos preocupado muito com sermões bonitos, com músicas bonitas, com verdadeiros espetáculos, e temos nos esquecido daquilo que verdadeiramente pode quebrar o jugo, porque a Bíblia diz que a unção de Deus, ela quebra o jugo espiritual, ela quebra, ela desfaz o peso na vida de uma pessoa. Então a unção de Deus, ela vai lhe capacitar para o seu propósito. Escreve aqui, a unção de Deus vai me capacitar para o meu propósito. É por isso que eu vejo que há uma guerra espiritual para que as pessoas não saibam da unção. Há uma guerra espiritual para que as pessoas não busquem a unção de Deus. Eu estava escutando hoje pela manhã, estava me alimentando no meu devocional e escutando um pastor e ele estava ministrando sobre isso, que o grande combate espiritual que existe é para nos tirar da oração, porque a oração é o lugar onde você busca a unção de Deus. Então, se o diabo conseguir distrair você ou conseguir lhe roubar da oração, ele vai tirar a fonte de poder na sua vida. Aí você diz, não, mas a fonte de poder é o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita na minha vida. A unção, ela vem pela intimidade com Deus. Eu vou repetir, a unção, ela desce pela intimidade com Deus. Não basta você ter o Espírito Santo. Você precisa se relacionar com Deus para liberar a unção divina sobre a sua vida. Certo? Então não basta, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho toda a fonte da unção. Quem disse isso para você? O Espírito Santo é nosso ajudador, o Espírito Santo é nosso consolador, mas o Espírito Santo só libera a unção, o Espírito do Senhor só libera a unção pela intimidade. E eu posso provar para você que é pela intimidade. Um homem de Deus, já está bem velhinho, mas ele disse que ele não queria ser pastor. Não queria cuidar da igreja, sabe? E ele disse para Deus, olha, se o Senhor quer que eu sirva o Senhor, eu vou servir.
mas eu quero ser um pastor diferente. Eu quero ser um pastor diferente, eu quero ser ungido, eu quero poder orar pelos doentes e os doentes serem curados, eu quero poder orar por fenômenos sobrenaturais e os fenômenos acontecerem. Então o Senhor disse para ele que não tinha problema de liberar poder e liberar dons e liberar graça, favor sobre a vida dele. Mas ele precisava começar como Jesus começou. Aí ele não entendeu. Aí o Espírito do Senhor mostrou para ele. Jesus, para começar o seu ministério, Jesus começou 40 dias de jejum e de oração no deserto. 40 dias de jejum e oração no deserto. Então o Senhor falou para ele, se você quer o ministério sobrenatural que meu filho teve na terra, você precisa fazer as coisas que meu filho fez. E daí o Senhor falou para ele 40 dias de jejum, 40 dias de oração. E depois o Senhor mostrou para ele que Jesus tinha uma vida muito intensa de oração. E ele disse que chegou num ponto que ele começou a achar muito difícil, sabe? Viver na intensidade que Jesus viveu aqui nessa terra. E eu fico maravilhado porque essa é a verdade, sabe? Geralmente nós queremos muitas coisas de Deus, mas nos esquecemos que exige renúncia. Nos esquecemos que exige uma busca intensa. As pessoas pensam que para ter a unção que a gente carrega, elas têm que apenas participar de um evento. Não. A Bíblia diz que Saul andou com os profetas e profetizou. Se você quer a unção de um profeta, você tem que andar com um profeta. Certo? Se você quer a unção profética, você tem que andar do lado daquela pessoa que é a portadora daquela unção divina. Porque eu posso dizer, essas afinidades que você tem com determinados ministérios, uma afinidade que você tem com o ministério A, uma afinidade que você tem com o ministério B, isso também está ligado ao teu propósito? Agora, para você conseguir desenvolver o seu ministério ao lado daquele ministério, é necessário você caminhar com aquele ministério. Amém? Muito bem. Deixa eu começar aqui. Eu quero começar com o Salmo 89, verso 20 e 21. Certo? Então, você que está me acompanhando aí, que está com caneta e papel, que está já hoje no terceiro dia dessa ministração, nós vamos meditar no Salmos 89, verso 20 e 21. A primeira revelação está aqui nesse versículo, então me acompanha. Diz assim: eu encontrei Davi, meu servo, com meu óleo santo eu o ungi. Com quem minha mão será estabelecida, meu braço também o fortalecerá. Olha só, meu braço o fortalecerá. Esse salmo está falando da unção que Deus derramou sobre Davi. E aqui vem a primeira revelação. A unção de Deus lhe fortalece. A unção de Deus, ela é um fortalecimento na sua vida. Aí você pergunta, para que serve o fortalecimento? Bem, não vai ser todos os dias que você vai estar com toda a pilha. Não vai ser todos os dias que você vai estar com todo o ânimo. Não vai ser todos os dias que você estará descansado. Mas quando a unção de Deus repousa sobre você, você é fortalecido. Você recebe uma unção de fortaleza. Você sabe o que é a unção de fortaleza? A unção de fortaleza, ela faz você ficar resistente. Você fica resistente no seu corpo físico, você fica resistente espiritualmente, você fica resistente às influências espirituais. Ou seja, o seu nível de resistência, ele aumenta em uma velocidade extraordinária. É a fortaleza de Deus. Você sabe que Jericó tinha uma poderosa fortaleza ao redor dela, que eram os seus muros. Quando você recebe a unção
de fortaleza do Senhor é como muros ao seu redor. É por isso que a Bíblia diz: ai daqueles que tocam nos meus ungidos. Porque você vai tocar numa fortaleza. E você pode ter certeza, quando alguém está ungido por Deus, os anjos de Deus estão guardando aquela fortaleza. Então, você receber o fortalecimento do Senhor, é algo assim muito forte. É algo poderosíssimo. Você tem que entender, quando você recebe a unção de fortaleza, você não recebe apenas uma estrutura ao seu redor. Você recebe também os anjos de Deus que farão a guarda dessa fortaleza. Olha que tremendo! Ou seja, o meu acesso ao aparato do céu, também vem pela unção. Então, Jesus passava no meio daqueles que queriam tirar a vida dele. Por quê? Porque a unção de fortaleza estava sobre Jesus e havia anjos que estavam trabalhando junto com ele. Existia uma operação sobrenatural. E é claro que os anjos eles seguem as ordens de Deus, certo? E todo o propósito em Jesus foi cumprido. Então a unção de fortaleza também traz os anjos de Deus para operarem na sua vida. Olha que tremendo! Isso é tremendo, certo? Segunda revelação sobre a unção, no verso de número 22, olha só, no verso 22 do Salmo 89, diz assim: o inimigo não o exigirá, nem o filho da maldade o afligirá. A unção de Deus, ela protege você de tal forma que o inimigo não consegue te prejudicar. Quando a unção está sobre alguém, Satanás não pode tocar em você. Eu acredito até que a doença, ela foge da unção. Eu não estou dizendo que uma pessoa não pode ficar doente, ungida, claro que ela pode, certo? Nós somos humanos e às vezes acabamos comendo demais, enfermamos comendo demais, enfermamos não cuidando do nosso corpo, do templo do Espírito Santo que o Senhor nos deu, certo? Você é responsável pelo seu templo, que é o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Então, muitas vezes ficamos doentes e não é espiritual. Ficamos doentes porque não cuidamos do nosso templo, não cuidamos do corpo que Deus nos deu, certo? Agora, eu acredito que Satanás não pode tocar numa pessoa ungida. Não pode tocar. Se essa pessoa está andando em obediência com Deus, presta atenção, está andando em obediência com Deus e está ungida, Satanás não pode tocar nela. Satanás não pode tocar. Não prevalecerá. Não prevalecerá. Aí entra aquela passagem do Salmos 91, que diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Bem, está falando de alguém ungido por Deus. Alguém ungido por Deus não será atingido. Certo? Eu não estou falando que você não vai ter batalhas. Eu não estou falando que você não vai ter problemas. Eu estou falando que o inimigo não vai conseguir te atingir. Porque Satanás, ele não atinge. Quando ele atinge alguém, ele derruba. Eu vou repetir. Quando Satanás consegue atingir alguém, ele derruba. Certo? Ele não dá um empurrãozinho. Ele não é aquele probleminha, não. Quando Satanás consegue atingir alguém, ele derruba. Porque você está lutando contra forças espirituais. É por isso que a unção de Deus, ela vem também para lhe proteger. Você não pode ser prejudicado pelo inimigo. Você não pode ser prejudicado. Você só vai se prejudicar por você mesmo. Por falta de sabedoria, sabe? Por falta de dar ouvidos a Deus, por falta de render teu coração a uma direção de Deus, por imprudência, certo? Mas você tem que entender isso. Isso é uma revelação de Deus para você. O inimigo não vai conseguir prejudicar você. Será que você entende isso? Escreve aqui nos comentários. O inimigo não vai me prejudicar? Diga aí, eu estou ungido por Deus. Escreve isso aí nos comentários. Amém? E você que entrou agora nessa live, por gentileza, compartilha aí com outras pessoas. Pega o link dessa oração
compartilha nos grupos, deixa a tua curtida aí também para que esse vídeo chegue a mais pessoas em nome de Jesus Cristo. Terceiro, o inimigo será destruído e derrotado se ele tentar tocar na tua unção. Olha o que está escrito no verso 23. Olha, gente, isso não é palavra minha. Isso aqui é palavra de Deus. É por isso que eu pedi para você me acompanhar no Salmo 89, para você entender as revelações da unção. Olha como a unção é poderosa e por que eu e você temos que buscar. Porque, gente, existe uma batalha espiritual, certo? O inimigo, ele é astuto. Ele vai levantar pessoas para não gostarem de você, ele vai levantar pessoas para invejarem você, ele vai levantar pessoas para tentarem falar mal de você, ele vai tentar lhe tirar, sabe, de ambientes de revelação, de ambientes que Deus está, ele vai tentar roubar você da presença de Deus, ele vai tentar isso. E sabe por quê? Por causa que ele odeia a unção. Satanás odeia a unção, é por isso que ele tem tentado fazer com que a unção não seja falado nos púlpitos das igrejas. Olha o que está escrito no verso 23. E eu derrubarei seus inimigos diante da sua face e atormentarei aqueles que o odeiam. Através da unção que repousa em você, a Bíblia diz que os demônios serão derrubados. Ou seja, uma pessoa ungida por Deus, uma pessoa ungida é uma pessoa que está empoderada pela unção de Deus, uma pessoa que está empoderada pela unção de Deus, ela irá derrubar os demônios, ela irá vencer as hostes infernais. E um detalhe, quando mãos ungidas são levantadas, quando mãos ungidas são levantadas no mundo espiritual, isso é um sinal, certo? Isso é um sinal. Isso é um sinal. Você pensa que uma pessoa ungida não carrega marcas da unção? Toda pessoa ungida, ela está marcada pela unção. E quando ela ora, ou quando a palavra sai da boca dela, palavras ungidas afetam o mundo espiritual, palavras ungidas afetam teu caminho, afetam tua atmosfera. Palavras ungidas podem mexer em cronogramas. Palavras ungidas podem desfazer laços do inferno, podem quebrar ciladas do passarinheiro, certo? Palavras ungidas podem desfazer setas espirituais. Palavras ungidas, elas andam em uma velocidade totalmente diferente. Você lembra quando o centurião chegou a Jesus e disse: mestre, eu sou homem de autoridade como tu? Dize apenas uma palavra e meu criado sarará? Porque eu também sou homem sob autoridade. Jesus liberou uma palavra, aquela palavra andou numa velocidade extraordinária. A unção de Deus sobre a vida de você, ela dá velocidade às tuas palavras. A unção de Deus sobre você derruba o inimigo. É por isso que nós precisamos da unção de Deus. E eu digo a todos aqueles que têm filhos, escute, você tem que buscar a unção de Deus pelos seus filhos, para que quando você orar e declarar que o inimigo está por terra lá, os demônios sejam derrubados. Você sabe por que tem gente que tenta expulsar demônio e não consegue? É porque não tem unção na sua boca? Não é porque ele não conhece a autoridade, é porque sua palavra não tem unção? Sua palavra não tem unção? Sua palavra não está ungida? E você sente quando uma palavra ela está engordurada, ela está com óleo de Deus. Você sente quando uma palavra está ungida pelo Espírito. Você sente quando uma palavra ela está empoderada de uma revelação do Espírito. Isso só acontece quando há uma cobertura dada por Deus sobre a sua vida. E o que cobre a nossa vida é a unção. A unção cobre a sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você, no mundo espiritual, quando você acessa ambientes, por mais que aqueles ambientes estejam cheios de demônios, por mais que ambientes estejam que nem sardinha enlatada de demônios,
Quando você entra naqueles ambientes carregando a unção de Deus, os demônios têm que saltarem, é demônio saindo pela janela. Sabe por quê? Por causa da unção de Deus. A unção de Deus na sua vida, ela faz você ter uma presença, certo? Ou seja, você entra num lugar, mesmo que não conheçam você, o magnetismo da unção vai atrair os olhos para você. Não é que você é um peixe fora d'água, é que você está ungido naquele lugar. E todos notam uma pessoa ungida, porque ela carrega um diferencial. Ela carrega algo que a distingue. E o ser humano sente quando uma pessoa está ungida. O ser humano sente quando uma pessoa ela fala debaixo da unção de Deus. Você pode receber através daquela pessoa que está ungida, daquela pessoa que está com um carregamento de unção de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: toda vez que uma revelação vem a um homem de Deus ou uma mulher de Deus, um novo carregamento da unção é manifesto. Eu vou dizer uma coisa para você, dá para notar a diferença quando um homem carrega uma revelação de Deus, porque suas palavras são ungidas. E um detalhe, não se trata apenas de palavras ungidas, se trata do peso também que as suas palavras carregam. O peso que as suas palavras carregam. Ou seja, a unção de Deus nas tuas palavras, elas são palavras de autoridade, elas são libertadoras, mas elas carregam um peso do óleo, um peso da unção de Deus. A quarta revelação, no Salmos 89, verso 24, olha o que está escrito: mas a minha fidelidade e a minha misericórdia estarão com ele, e em meu nome o seu chifre será exaltado. Preste atenção, o seu chifre será exaltado. Você sabe o que isso significa aqui? O seu chifre será exaltado. A palavra chifre, ela fala de autoridade. Agiremos com autoridade no nome de Jesus Cristo. Quando estamos ungidos por Deus, carregamos uma autoridade espiritual. Você está entendendo por que você tem que buscar a unção de Deus para a sua vida? Não basta você apenas passar por ministrações de libertação, não basta você apenas aprender sobre libertação, não basta apenas você querer expulsar os demônios, você precisa do chifre carregado de autoridade. O chifre representa a autoridade, o chifre representa a unção do Espírito Santo. Quando a unção de Deus está sobre você, os demônios tremem quando você começa a orar. Os demônios tremem quando você começa a orar. Quando você está ungido por Deus, e você se levanta em intercessão, há uma guerra espiritual. Porque você se levanta com autoridade. É como se você, no mundo espiritual, estivesse dizendo: ei, galera, segura aí, porque agora quem vai mandar aqui nesse território é Jesus Cristo. Saiam daí dessa casa, saiam daí, vocês que estão atacando esse casal, saiam daí. É por isso que, quando Jesus chegou na casa de Pedro e a sogra dele estava doente, a própria presença de Jesus fez com que a enfermidade saísse por causa da presença. Eu vou dizer uma coisa para vocês e eu quero que não me interpretem mal, mas o próprio fato de você estar na presença de uma pessoa ungida, você já pode ser curado sem receber uma oração. Eu sei que isso pode chocar muitos de vocês, mas essa é a verdade. Quando você chega num ambiente onde aquele ambiente tem pessoas ungidas, a atmosfera, ela envolve o lugar e você pode ser curado antes da reunião começar. Você pode ser curado durante o louvor. Você pode ser curado durante a palavra. Porque a unção, quando ela está em operação, ela está atingindo esferas em nossa vida que nós não imaginamos. A unção de Deus, ela está tocando.
Nós temos tido muitos testemunhos de cura de endometriose, cura de câncer. Isso antes, muitas curas acontecem no momento que eu estou ministrando a palavra. No momento que estou ministrando a palavra, curas acontecem, quebrantamentos acontecem. Pessoas são batizadas no Espírito Santo. Nós já tivemos testemunhos de crianças sendo batizadas no Espírito Santo, assistindo o culto ao vivo da igreja. Aí você diz assim, puxa, profeta? Não, isso é a unção. Gente, isso é a unção. Isso é a unção. E se você buscar a unção de Deus para a sua vida, se você começar a buscar a unção de Deus na sua vida, isso vai começar a acontecer lá no seu trabalho. Isso vai começar a acontecer na faculdade. Isso vai começar a acontecer aonde você está. Você não vai precisar, ser uma pessoa que está pegando no pé das outras ou está dizendo, gente, vamos se converter. Você não vai precisar falar muita coisa. Você simplesmente vai estar lá, dando um bom testemunho. Você vai estar lá e ao falar de Jesus para uma pessoa e ela vai dizer assim, puxa, coisa boa falar com você. Ela não sabe que a unção de Deus que está na sua vida está tocando nela. A unção de Deus que está na sua vida está mexendo com ela. Porque a autoridade que é liberada através da unção é extraordinária. Aleluia! Quinta revelação no Salmos 89, no verso 25 diz assim, eu colocarei sua mão também no mar e sua mão direita nos rios. Sabe o que está dizendo aqui? O Senhor prometeu que a unção começaria a fluir através de Davi. E o Senhor estava dizendo, Davi, quando a minha unção estiver sobre ti, eu vou influenciar todos que estiverem na tua volta. Porque aqui está dizendo, eu colocarei a sua mão no mar e a sua mão à direita nos rios, de mar a rio. Ou seja, a influência, o teu raio de influência será alcançado pela unção de Deus. Você irá influenciar sua família, você irá influenciar as pessoas que estiverem na sua volta, porque a unção de Deus, ela gera uma atmosfera, ela gera uma dimensão tão poderosa, tão extraordinária, que tudo que estiver ligado a nós vai começar a receber as ondas do poder de Deus. As ondas do poder de Deus vão começar a ser liberadas por meio da unção de Deus. A unção de Deus, ela funciona como ondas. Assim como as ondas de um rádio, as ondas de um rádio que vem por uma pequena antena e que aquelas ondas, elas chegam a lugares muito distantes. Bem, as ondas do Espírito, através da sua vida, vão fluir. Por isso que a Bíblia diz, em João capítulo 7, verso 37, se não me engano, que quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Está falando da unção. Quem crer em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, andar na presença de Jesus Cristo, buscar a unção que vem da intimidade com Jesus Cristo, vai começar a produzir um rio tão extraordinário, tão poderoso, tão grande, que vai começar a atingir a vida das pessoas, a influenciar a vida dos teus filhos. E eles não vão saber como, mas a unção de Deus vai começar a influenciar a vida deles, os levando à oração, os capacitando de uma forma extraordinária. E as pessoas vão olhar para você e vão pensar, como é que ele faz isso? Como é que ela consegue fazer isso? Eles não vão entender, mas é a unção de Deus influenciando teus negócios, é a unção de Deus influenciando teus relacionamentos, é a unção de Deus atraindo as melhores oportunidades para você, é a unção de Deus atraindo todo o destino de Deus para dentro da sua vida. Isso é extraordinário. Aleluia! A Bíblia diz que Davi foi ungido entre seus irmãos. Olha que tremendo! Davi foi ungido entre seus irmãos. E eu não sei se você conhece a história dos irmãos de Davi, mas eles tinham muita inveja de Davi, porque Davi foi ungido e depois Davi quis enfrentar aquele gigante, e aqueles irmãos que antes o criticavam, que antes faziam bullying com ele, agora esses irmãos eram os valentes de Davi, se tornaram homens conhecidos na terra. E sabe por que eles se tornaram homens conhecidos na terra? Eles eram covardes. Os irmãos de Davi eram covardes porque nenhum deles quis enfrentar o gigante, mas sabe por quê? Eles se tornaram homens valorosos, homens de fama,
com Davi. Sabe por que Davi entrou naquela caverna de homens endividados, de homens que estavam sendo procurados pela justiça, de homens que a sociedade os desprezava, e Davi transformou aqueles homens em um exército particular de valentes e de homens de fama, e que se tornaram comandantes, se tornaram generais, se tornaram homens de renome. Você sabe como que isso aconteceu? Porque a unção que estava sobre seu líder, começou a manifestar através da vida deles. Quando você caminha com pessoas ungidas pelo Espírito, você começa a receber a influência daquela unção. Então o que habita em mim começa a tocar neles. E eles começam a se mover nessa unção poderosa profética. Aleluia! Glória a Deus! Eu acho que esse é o momento de você dar um glória a Deus e dizer: eu tenho que buscar esse negócio da unção. Amém? Isso é algo forte, é algo muito poderoso. Aleluia! A sexta revelação da unção está no verso de número 28. Vou guardar a minha misericórdia para ele para sempre, e minha aliança permanecerá firme com ele. A abundante misericórdia do Senhor estará sobre você continuamente. Enquanto a unção permanecer, o amor de Deus nunca vai te deixar. A unção de Deus vai atrair, sabe, um amor de Deus pela tua vida. Por meio de Jesus Cristo, Ele nos amou. Agora a unção de Deus vai atrair um outro tipo de amor para a sua vida. Que amor é esse, profeta? Bem, um amor pelo reino. Quando você busca a unção, você começa a amar o reino. Quando você busca a unção, você começa a amar as pessoas mais. Quando você busca a unção, você ama seus líderes, você não compete com eles. Quando você está ungido por Deus, o amor flui e você se apega e você quer ser íntegro com aquela pessoa e você quer fazer uma aliança com ela e você quer ser fiel com ela por causa da unção que está na vida dela. A unção de Deus, quando é derramada sobre a vida de uma pessoa, vai atrair pessoas fiéis para estarem com você, pessoas que vão pegar da sua mão e vão dizer: estamos juntos aqui para o que der e vier, e se tivermos que passar e entrar no fogo, vamos entrar no fogo juntos. Por causa da unção, você começa a atrair pessoas que vão amar a unção, vão amar o dom que está na sua vida e vão lhe ajudar a conquistar para o propósito divino que Deus colocou na sua vida. Aí você diz assim: puxa, eu preciso dessa unção, profeta. Porque se eu tiver essa unção de Deus, meus filhos vão pegar juntos no propósito que Deus me deu. Agora você está entendendo o porquê que você vai ter que buscar a unção de Deus? Porque a unção de Deus, ela vai trazer, como eu disse para você, o destino de Deus para a sua vida. A unção de Deus vai atrair o propósito de Deus. A unção de Deus vai atrair toda a glória de Deus que é necessária para a sua vida, para que você rompa, para que você avance e para que você conquiste. Oh, meu Deus! Eu sei, Deus está falando com muitas pessoas agora, certo? E eu sei que tem gente aí que já está dizendo: eu quero a unção, profeta, eu quero essa unção aí que você está falando, esse negócio que você está falando é muito bom, é isso que eu quero na minha vida. Muito bem, isso é porque Deus já está tocando em você? É a unção já funcionando em você, certo? É a unção já funcionando em você, a unção já está funcionando em muitos de vocês aí agora? Aleluia, aleluia, já tem muita gente dizendo: eu quero essa unção, eu já sei o que eu quero e eu quero essa unção, eu quero a unção, aleluia. E a sétima revelação, a unção vai durar. Está escrito no verso 29 do Salmo 89, também farei que a sua semente perdure para sempre, o seu trono como os dias do céu. Cristo estava na linha de Davi. Isso significa que você está incluído na mesma árvore genealógica. Na mesma árvore genealógica. Quando você está ungido por Deus,
Você está conectado a um DNA vencedor? Meu Deus! Meu Deus! Olha que coisa tremenda! Meu Deus, me arrepiei! Glória a Deus! Quando você está ungido, você está recebendo do mesmo DNA vitorioso de Cristo Jesus. Você está recebendo a gênese para grandes feitos. É por isso que a Bíblia diz, glória a Deus, eu tenho que dar uns glória a Deus aqui para continuar, eu tenho que dar uns glória a Deus, uns aleluia aqui, porque está muito intensa essa graça de Deus que Ele está liberando hoje no terceiro dia, e eu quero dizer uma coisa para você, aleluia, glória a Deus, olha só, Davi, a Bíblia diz que ele saltava muralhas, e ele saltava pela unção, ele fazia coisas extraordinárias, ele conseguia vencer determinadas barreiras, porque essas muralhas não são só muralhas físicas, são muralhas até entre pessoas, muralhas políticas, muralhas sociais. Essas muralhas, elas eram transpassadas pelo seu ungido. A unção de Deus vai durar sobre a sua vida. Você tem que entender, e ela vai durar enquanto você permanecer buscando. A unção de Deus vai trazer esse DNA vencedor. Talvez as barreiras que você não está conseguindo vencer dentro da tua casa, as barreiras que você não está conseguindo vencer na sua vida profissional, ou as barreiras que você não está conseguindo vencer no teu propósito, no destino que Deus tem para a tua vida, essas barreiras, elas vão ser quebradas. E elas vão ser quebradas se você estiver ligado a esse DNA vencedor. Aleluia! Quando estamos ungidos por Deus, então nós estamos debaixo do mesmo DNA vencedor que estava sobre Davi. Gente, Davi não era bom? Davi não era melhor do que eu, não era melhor do que você? O que fez a diferença na vida de Davi, o que faz diferença na minha vida, o que vai fazer diferença na tua vida é a unção. Aleluia! Será que você pode declarar isso aqui nos comentários? A unção fará a diferença na minha vida? Glória a Deus!